Olá para todos. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Olá para todos. Agora sim. Boa noite, Neuza. Boa noite, Iguaci. Boa noite, Fabiana Grave. Tá vendo aí, ó? Melhorei. Não deixei ele tão escuro agora. É que eu tô tentando fazer aqui pelo celular. Como é que fala? Para poder chamar um de vocês, né? Que vocês ficam tudo dormindo aí do outro lado. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, né? Esse negócio de eu deixar aqui gravado é muito complicado, né? A gente não pode conversar muito, entendeu? Pelo fato de ficar gravado e tal, né? Então, o que eu vou fazer? Depois, quem quiser participar, tipo assim, eu faço uma outra gravação mais formal, não vai ser tão formal, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu quero saber é se vocês estão lendo o Gênesis, né? Isso é a primeira coisa. Porque o meu interesse é que vocês leiam, entendeu? O Gênesis. Porque senão eu vou ficar falando aqui e aí não vai atingir o meu objetivo, entendeu? E assim, nós já vimos várias coisas, já olhamos várias coisas. E eu tinha conversado com vocês e falado para que vocês mandassem alguma questão, alguma pergunta, entendeu? E aí vocês não mandaram nada, né? No WhatsApp da paróquia. Então não sei se vocês entenderam, não entenderam, ou se vocês não estão lendo nada. Então a minha intenção é essa, né? A Neuza disse que é bom ficar gravado. Não, eu vou ficar gravado. Mas assim, eu digo, eu posso, nesse aqui, por exemplo, se eu não deixar gravado, eu posso dialogar, posso responder alguma pergunta, posso parar, entendeu? Então é o seguinte, como ninguém fez nenhuma pergunta para mim, tá, e é perigoso que aí vocês poderiam fazer, eu não poderia responder. Nesse mês de julho, como é que fala? O WhatsApp tá aí para vocês. Aquele que fizer uma pergunta mais instigante e que eu de fato tiver dificuldade para respondê-la, entendeu? Eu vou lhe dar uma Bíblia Ave Maria de estudos. Não é sorteio, porque sorteio para mim não é coisa que funciona, entendeu? E a Silvana não vale, que a Silvana faz umas perguntas muito difíceis, entendeu? Nem adianta. Bom,
Outra coisa, depois vocês colocam aí, se vocês da outra semana. Por quê? Porque na próxima vocês vão continuar lendo. Eu não sei assim, né, se vocês tiveram oportunidade de ler o Gênesis, mas o Gênesis é uma grande aventura. Olha, o Gênesis não, desculpa. O Êxodo, ele é uma grande aventura, entendeu? Ele é uma grande aventura para nós. E é claro que a Bíblia, ela, todas as vezes que você lê ela te traz uma nova perspectiva, né? Por quê? Porque ela é inspirada por Deus e ela fala com você em N situações, né? E às vezes você pode falar, mas eu já li o livro do Êxodo. Mas a gente vai ler de novo, né? A gente vai tentar rever novas situações. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Fareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, irmãos e irmãs, então, eu quero hoje, como eu disse para vocês, né? O Êxodo é uma aventura. Talvez quando a gente lê os outros livros, eles vão assim, eles vão, vamos dizer assim, ser mais simples para a gente comentar. O Êxodo já não, porque o Êxodo é a instituição do povo, né, de Israel. Então, ou seja, esse povo está sendo constituído. Nós começamos lá no Gênesis a olhar um casal, né, olhar Adão e Eva. E assim, eles eram um casal. Noé teve a família, né? Aí vem Abraão, que já vem uma tribo. Agora está se constituindo o povo, está se constituindo a nação, está se constituindo o povo de Israel, o povo que acredita, entendeu? Não é um povo qualquer, certo? Então, ou seja, é um povo que acredita, né? É um povo que tem fé. Por quê? Alô? Como é que fala? Maria Helena disse que está. Como é que fala? Maria Helena disse que está. Bom, essa questão de internet às vezes dá para um ou outro, né? Então, assim, é um povo que tem fé. Gente, Israel, diferente do Egito, não é um povo que tem, por exemplo, muita sabedoria, muito conhecimento. Ou, por exemplo, é um povo que tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande ciência, né? Por exemplo, a cultura dos judeus, tudo que eles, dos judeus, não, dos egípcios. Mas o que eles têm? Eles têm a fé, né? Eles têm a Deus. É isso que eles têm. Entendeu? Então, quando a gente fala do povo de Israel, a gente fala de um povo de fé, né? Porque se você for estudar os gregos, você ia estudar lá a beleza grega, você ia estudar a arte do grego, né? Calma, Sandra. Se você quiser pegar aí, você pode colocar, nós vamos começar com Salmo 136, de 10 a 15.
mas eu estou introduzindo, entendeu? Então, assim, o povo de Israel não tem. O que o povo tem de Israel? A fé. E o que constitui eles? A fé, entendeu? Então, na verdade, quando a gente pega o livro do Êxodo, a gente vai ver essa constituição desse povo, que é um povo de fé, entendeu? Então, assim, olhar o livro do Êxodo é um livro de Deus que está formando o povo. Porque, ou seja, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para Abraão. Ele disse, eu vou dar essa terra. Que o povo está caminhando para ela. Mas essa terra não existe. E não existe o povo. Esse povo é um povo que vai ser constituído pela fé, né? Que vai ser constituído por Deus, que vai ser constituído através do poder de Deus. E o que nós vimos agora? Nós vimos Deus libertando esse povo na Páscoa, não é mesmo? A gente faz a celebração da Páscoa, é lógico, nós não estamos falando aqui da perspectiva cristã, né? Nós estamos falando de uma perspectiva judaica, que não é a nossa, lógico, a gente acredita em Jesus, né? O judeu não acredita. No entanto, Jesus também, de certa maneira, nós herdamos essa tradição que vem do judaísmo, que é, por exemplo, o cordeiro, que é passado nas portas, o sangue do cordeiro, enquanto aquele que está na cruz. Então é lógico que a Páscoa não é com a mesma significação, mas a Páscoa ela vai atingir um sentido novo quando chegar para nós, porque nós temos Jesus, entendeu? Agora, o povo de Deus ele está se formando, a nação está se formando, né? Então, entendam bem, essas são as normas, as regras que vão iniciar, que serão, que vai constituir esse povo. E esse povo não tem ilusão caminhando para a Terra Prometida. E eles vão caminhar por muito tempo. Por quê? Porque eles são um povo de cabeça dura, que é o que a gente vai ver hoje, né? Como nós, né? Nós também, em determinados momentos, somos de cabeça dura. Então, por que o Êxodo tem uma importância assim, fundamental em todo o Antigo Testamento? Porque ele, na verdade, está constituindo toda a história do povo. Então, por exemplo, sem a Páscoa, não existe o povo de Deus, não existe o povo de Israel. O povo precisa da Páscoa, né? Sem o encontro de Moisés no Monte Sinai, sem as alianças, não vai se constituir as leis, as normas, né? Os 10 mandamentos, ou seja, Deus quer criar um povo santo. Deus quer criar um povo reservado para ele. Certo? Então, é por isso que o Êxodo é tão importante, tão instigante para todos nós, tá? Então vamos iniciar hoje, nós vamos iniciar no Salmo 106, de 10 a 15, né? Que é onde a gente está mesmo. Salmo 136. Eu troquei de Bíblia, sabe? Eu estava usando aquela pastoral. Aquela pastoral fica usando Javé toda hora. E assim, mesmo o nome Javé, ele não é o nome de Deus, né? Deus não ia revelar o nome dele. Porque assim, para o judeu, o nome é muito importante. Até hoje em dia, lógico,
você não vai gostar, né? Você vai querer que a pessoa te chame pelo nome, né? E quando Moisés pergunta o nome, Deus diz para ele, né? Eu sou aquele que sou, né? Mas assim, o nome Javé, na verdade, né? Que isso é o J, o H, o V, né? O I, o W, o V e o A, ele não tem uma tradução, né? Existem muitas discussões. Então, na verdade, a Deus, enquanto Javé, né? Ele é uma revelação que significa, vamos dizer assim, que, ou seja, que ninguém conseguiu dar uma explicação lógica dizendo, olha, é isso. Então, na verdade, a própria explicação de Deus, a própria explicação do nome de Deus, ele já traz consigo um certo mistério, entendeu? Traz um certo mistério. Então, não tem assim uma coisa que seja uma coisa que seja lógica, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, o nome de Jeová, né? Até o testemunho de Jeová fala, né? Primeiro, no hebraico não existe consoante, entendeu? Como é que é Jeová se não existe consoante? Só existe o J e o V, né? Esse Javé, esse A e o E, ou o G-O e o Jeová, isso daí é uma suposição de que os judeus pronunciavam dessa forma. Mas a gente não sabe, né? Inclusive, os judeus nem pronunciavam o nome de Deus, né? De tanto medo que eles tinham de Deus. Então, isso não tem sustentação, né? Gente, o Salmo 135, desculpa. 135, de 10 a 15. Então, misericórdia eterna. Salmo 135, de 10 a 15. Vocês conseguiram encontrar o Salmo? Isso, 135, de 10 a 15. Isso mesmo. Então vamos lá. Ele feriu os primogênitos. Ele feriu os primogênitos dos egípcios, porque sua misericórdia é eterna. Ele tirou Israel do meio deles, porque sua misericórdia é eterna. Graças à força de sua mão e ao vigor do seu braço, porque sua misericórdia é eterna. Ele dividiu em dois o mar vermelho, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez passar Israel no meio dele, porque sua misericórdia é eterna. Ele precipitou no mar vermelho o faraó e seu exército, porque sua misericórdia é eterna. Bom, por que eu estou lendo esse? Porque Israel, ao longo de toda a sua ele vai recordar essa grande libertação que aconteceu no Egito, né? Essa libertação vai ser uma libertação
que vai ser fundamental para o povo de Deus, né? O povo de Deus vai sempre retomar. Inclusive, na Páscoa, nós vamos retomar a libertação, né? Israel recebeu uma grande libertação. Israel foi libertado do cativeiro, né? Pela mão poderosa de Deus. Então veja bem, esse cativeiro não é o povo de Israel simplesmente que vai sair de lá, mas vai ser por causa da mão de Deus, né? E por isso que quando a gente fala, por exemplo, da consagração dos primogênitos, uma das leis que nós encontramos no Êxodo, que é essa consagração, eles vão perguntar, né? Por que o Senhor está realizando isso? Por quê? Porque um dia vocês foram libertados no Egito. Porque um dia Deus protegeu os seus primogênitos no Egito. Morreram os primogênitos dos egípcios, foram salvos, né? Mas os de Israel. Então, essa grande libertação nós acompanhamos, né? A gente vê que é uma libertação. Então, o povo de Deus, ele começa a caminhar. O povo de Deus, ele começa a caminhar rumo ao Sinai, né? Rumo ao Sinai. E o que nós vemos no Êxodo? O que nós vemos de maneira especial? Nós vemos no Êxodo a providência de Deus, né? Lógico que o que poderia aparecer mais no Êxodo do que a providência de Deus? Bom, a gente tira o povo do Egito, né? O povo está preso, o povo está escravo no Egito, e esse povo sai de lá. São 3 milhões de pessoas, né, no deserto. 3 milhões de pessoas no deserto. E como esse povo vai viver? E como esse povo vai beber? Água, especialmente, porque no deserto, que uma das grandes dificuldades é exatamente a água, né? E Deus, ele vai acompanhar esse povo. Por isso que eu digo para vocês, né, em relação à leitura, que assim vai cada vez mais nos chamando a atenção, porque Deus, ele vai cuidando, né, do povo, ele vai zelando do povo, ele vai, vamos dizer assim, conduzindo esse povo, né, de uma maneira tão especial, né? E como Deus conduz esse povo? Eu não sei se vocês já viram, vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas nós temos em Êxodo 13, 21 e 22, nós temos o Deus que está com eles através de uma coluna de nuvem e, ao mesmo tempo, uma coluna de fogo, né? Então vamos pegar aí Êxodo 13, 21, 22.
Êxodo 13, 21, 22. Isso, não, mas é Êxodo 13, Silvana. Êxodo 13. Então, nesse Êxodo 13, nós vemos aqui deles, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. A coluna de nuvens deixou de proceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, presta atenção. Nós temos o povo de Israel que está no deserto, que vai permanecer. Ele não só está, como ele vai permanecer no deserto por 40 anos, né? E o que vai acontecer com esse povo no deserto? Ele tem a proteção de Deus. Deus está sempre com ele. Deus está sempre conduzindo o povo. Então, o que eu disse para vocês? O Êxodo é a manifestação da providência de Deus, né? Deus se manifesta no Êxodo, especialmente conduzindo o povo. Por quê? Horas. Como você acha que é um deserto durante o dia, né? Então, ou seja, durante o dia, o deserto é um calor muito grande, né? Um calor terrível. E esse povo não iria conseguir realizar a sua caminhada se não tivesse a mão de Deus. Depois, como que você acha que é a noite no deserto, né? Claro que quando a gente fala da terra bíblica, ou, por exemplo, daquilo que o povo experimentou, a gente não conhece deserto, né? A gente não tem deserto aqui. Então, para nós, é um pouco assim, difícil a gente compreender, né? Mas de noite, o que acontece de noite? A temperatura, ela é muito fria, né? Ela é abaixo de zero, entendeu? E aí tem a nuvem de fogo. Então, provavelmente, o povo de Deus não iria sobreviver se eles não tivessem essa nuvem e essa presença de Deus na vida dele, né? A nuvem e o fogo, né? Por quê? Porque eles estão no deserto. A Silvana está dizendo, né? A nuvem os acompanha quando ele constrói o tabernáculo. Bom, vocês se lembram que eu pedi para vocês pesquisarem o tabernáculo, porque o tabernáculo vai ser uma figura, né, do nosso templo. E a gente depois, por exemplo, pode pensar em termos de tabernáculo, no nosso tabernáculo mesmo, né? Na Eucaristia, no sacrário que a gente tem. Por quê? Porque esse tabernáculo que depois, né, mais para o final do Êxodo, vai
né, no caso, né, para Moisés construir. Por quê? Porque Deus, ele habita no meio do povo, né? Então, ou seja, esse povo que está no deserto, esse povo que está em rumo à terra prometida, eles têm ali a presença de Deus, né? Eles têm o tabernáculo. E eu disse para vocês já que procurem, né, vídeos, procurem. Por quê? Porque o tabernáculo é algo que está muito ligado também à nossa própria maneira de adorar a Deus, né, de cultuar a Deus. Então, ou seja, esse tabernáculo também nos ensina, de certa maneira, a nossa proximidade de Deus, né? Então, hoje mesmo na leitura da missa, foi falado lá, né, sobre sacrifícios, sobre holocaustos, né? Inclusive Deus dizendo que ele não estava feliz com aquele holocausto daquele povo, né? E o que significa tudo isso? O que significa tudo isso, né? Se você não entender o tabernáculo, você não vai saber, né, o que é isso. Porque muitas vezes o povo de Israel, ou seja, para o povo de Israel, vamos dizer assim, se purificar, ele ia até o tabernáculo, certo? Gente, então, continuando agora. Eu quero agora fazer a leitura de Êxodo 15, de 1 a 8. Eu creio que vale a pena para nós fazermos essa leitura. Por quê? Porque o povo de Israel, os egípcios, né? O povo de Israel conseguiu a libertação. Essa libertação que nós acompanhamos lá no Êxodo, que Deus se manifesta a Moisés, chama Moisés. Até nós, na semana passada, fizemos aqui a Lectio Divina, né? E assim, Deus chama Moisés e eles veem os egípcios mortos, né? Aqueles que os estavam impedia eles de adorar a Deus. E agora, esses que o impediam, deixou eles irem. Não só deixou, como estão ali. E o povo de Israel, então, começa a louvar, começa a bendizer a Deus, né? Começa a agradecer. E na Bíblia, nós vamos encontrar muitos louvores. Inclusive, eu sempre falo aqui, né, dos salmos. Por quê? Porque os salmos nos ajudam a rezar, né? Os salmos são cânticos de louvores, de exaltação que o povo faz. Por quê? Porque o povo, eles recebem a libertação, né? Recebem a libertação. A Meire entrou agora aí. Aproveita então, né? Pegue a sua Bíblia. Êxodo 15, de 1 a 8. Eu vou ler aqui de uma maneira um pouco mais rápida, né? Para vocês acompanharem, mas depois vocês podem ler também sozinho. Ou se não, na próxima semana, podemos fazer a Lectio Divina desse texto, tá bom? Então eu vou ler agora Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor
porque ele manifestou a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Como é que fala? Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates. Seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Seus combatentes. Afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Pararam-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita, por vossa soberana majestade, derrotais vossos adversários. Desencadeais vossa e ela os consome como palha. Ao sopro do vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Então, o que nós vimos aqui, né? Esse povo louvando ao Senhor, né? Bendizendo ao Senhor, por causa dessa grande libertação. Como eu disse, o Êxodo é essa memória dessa libertação, né? Desse povo que saiu, desse povo que foi libertado, né? E desse povo que foi libertado não por causa né? Não é Moisés que liberta o povo, é Deus, né? A providência de Deus, é o poder. É Deus que lança as pragas que nós vimos aqui, humilhando os deuses egípcios e colocando os deuses egípcios por terra, e o faraó, através da última, onde morre os primogênitos, deixa o povo partir, né? Deixa o povo partir. E aqui nós temos no versículo 20, né? Nós acreditamos que Miriam, que é a irmã, né, de Moisés, aí já tinha recebido uma autoridade do culto para poder aí conduzir as outras mulheres, né? Porque ela dirige aí um coro feminino, né? A gente vê aqui, é tão difícil. A mulher nesse tempo aqui não tinha nenhum tipo de liberdade, né? Mas nós vemos aí a profetisa Maria, irmã de Araão, tamborim na mão, e todas as mulheres seguiam com tamborins. Maria as acompanhava cantando, fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Gente, muito bonito, né? Vocês gostaram da libertação, o povo está cantando, né? No entanto, já acompanhamos aqui no mesmo versículo 24, esse povo caminhando para o Sinai, eles já começam a murmuração, né? A murmuração é um grande problema, né? A murmuração é, assim, uma tentação constante para o povo de Deus, né? E aqui eles já acabam aí de terminar esse louvor, né?
E aí tem que enfrentar a realidade do deserto, né? A realidade do deserto, a dificuldade, de fato. E o povo geralmente murmura quando está com sede e com fome, né? Quais são os problemas aí maiores que a gente encontra no deserto? O primeiro, óbvio, é a água, né? A gente está falando de 3 milhões de pessoas que estão no deserto, né? E as águas dali são águas amargas. Então, no Êxodo 15, 22, nós temos aqui as águas de Mara, que são as águas amargas, né? E aí, nós vemos no capítulo 24, como eu falei, o povo está louvando, está adorando, né? E aí começa a realidade do deserto, né? Lógico que o povo Deus não leva o povo dele para o deserto à toa, né? O deserto é um lugar árido, é um lugar difícil, é um lugar de desafio, né? Especialmente de provações. E aqui nós temos no 24 o povo murmurando contra Moisés, né? O que nós vamos beber, né? O que nós vamos beber? Por quê? Porque as águas aí, elas são amargas, né? E a gente aqui pode, por exemplo, quando o pessoal começa a murmurar. Aqui nós temos uma outra murmuração, né? Quando nós chegamos agora no capítulo 16, nós temos também o povo murmurando por comida, né? O capítulo 16 é o capítulo das codornizes, que é a carne que o povo pede, e né? O maná, que é para nós algo muito próximo, né, de todos nós, até porque Jesus diz que ele é o pão, né, que ele vai oferecer o verdadeiro maná, né, que ele é o maná. Deus alimenta o seu povo com o maná. Deus alimenta o seu povo, né, com o maná. Então, ou seja, Deus, através da sua graça, através da sua misericórdia, esse povo, então, começa a murmurar, né? Por quê? Porque eles tinham trazido um certo número de alimentos do Egito, mas esse alimento termina, né? E aí, então, esse povo começa a sentir fome, né? E aí começa, então, vamos dizer assim, um dos desafios, né, do povo de Deus. E assim, é uma constante, na verdade, a gente vai ver aqui, né, do povo de Deus, porque eu já disse na semana passada, né? Não sei se foi na semana passada ou na retrasada. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo, né? Então essa é a grande ideia. Por quê? Porque o povo vivia no Egito, né? E dentro do Egito, eles já estavam, vamos dizer assim, com uma certa segurança, né? Tinha água, tinha comida, eram escravos? Eram. Mas, como eu disse, a libertação do povo não é uma libertação que vai acontecer de uma hora para outra, né? Tanto é que o povo vai caminhar no deserto por 40 anos, exatamente por causa da idolatria que vai acontecer no povo. E esse povo é um povo que está acostumado, né, com tudo aquilo que acontece aí no Egito.
Então esse povo recorda da segurança do Egito, e no deserto, o deserto, ele é desafiador, né? O povo está agora numa realidade de nômades, né? De andantes, e, por exemplo, com um calor muito grande, com essa questão, né, que agora a gente tem aí da comida, aí, por exemplo, o povo já começa a pedir carne, então são diversas coisas, né? E no deserto o povo não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo funcionamento, a mesma vida que ele tem. O que que é bonito, né? Olhando aqui agora, acompanhando Êxodo 16, então nós vamos aqui para o 16, a gente vê que a Assembleia começa a murmurar, né? E eles dizem assim: tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor do Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Então, assim, é lógico que nós vamos testemunhar muitos pecados de Israel. Testemunhou até aqui, a gente viu, né, muitas situações aí de pecado, né, inclusive Abraão, Jacó, né, o próprio Adão, né, no paraíso. Então, a gente tem todas essas situações de pecado. E o povo de Deus não vai ser diferente. O povo que nós contemplamos essa grande saída, essa grande libertação do povo, uma grande libertação do povo, foi libertado, atravessou o Mar Vermelho, cantou, começou a murmurar. A murmuração é um grande problema para a cristã, colocando a comunidade, a gente, né? Mas assim, ela é um grande problema para a vida espiritual de uma maneira geral, né? Ela não atinge somente o povo de Israel, mas ela atinge o povo que acredita. Inclusive, se nós olharmos o maná e o próprio deserto, né? O deserto e o maná, ele é para nós uma representação da nossa fé, né? O que de fato é a fé? O povo recebia o maná. O pessoal recebia maná para 30 dias, né? Recebia maná para 30 dias, né? Tinha um lugar fixo no deserto? Não, eles não têm lugar fixo e ao mesmo tempo também não recebem o maná para 30 dias. O maná é uma ração diária, né? Eles recebem todo dia, eles saem de manhã para pegar por família, cada um pega uma quantidade exata que é ali por família, e você não pode guardar, né? E você não pode guardar. E o que nos lembra? Ele nos lembra do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que nós rezamos no Pai Nosso. E no caso do maná, é exatamente isso, né? E teve lá alguns que resolveram, olhando esse 16, que resolveram fazer o quê? Guardar, né? Pegar mais. E o que aconteceu? Apodreceu, né? Apodreceu. Então, o maná também, né? De certa maneira, testa a fé do povo, testa a fé de Israel no próprio poder de Deus, né? E, ou seja, o maná percorre o povo de Deus por 40 anos, né? Ao longo de todo o deserto, eles vão ser alimentados por Deus, né? É Deus que os alimenta. Por isso que eu volto ao tema da providência de Deus, no Gênesis, né?
O Gênesis fala para nós, mostra para nós a providência de Deus. Por quê? Porque o povo vai ser alimentado por Deus, vai alimentar esse povo. E vai alimentar de uma maneira testando a fé deles, né? Por quê? Porque se Deus não manda o maná, o que acontece com o povo? Eles vão ficar com fome, né? Vai comer o que no deserto? Tem que comer no deserto, né? Mas Deus os alimenta com o maná. E é lógico que isso remete, né, para nós, em termos, nos faz lembrar, né, a Eucaristia, Jesus, né, que diz que Ele, né, é, né, a verdadeira comida, né, a verdadeira bebida. E aqui também nós vemos também as codornizes, né? Então, ou seja, Deus também oferece ao povo. E assim, mesmo o povo reclamando, né? Deus, ele atende, né? A gente tem que sempre olhar essa questão da misericórdia de Deus, né? Da misericórdia de Deus. O Deus do Êxodo é aquele que mostra a vontade de salvar, apesar da desconfiança e da rebeldia daqueles que precisam ser salvos. A presença de Deus é algo concedido a quem confia mesmo na obscuridade. E, ou seja, essa pergunta, né, se Deus está conosco, é sempre uma pergunta que, vamos dizer assim, que vai desafiando a fé. O deserto é um desafio de fé. E, ou seja, a própria murmuração também, ela é algo que pega a todos nós, né? Eu estava lendo a respeito aqui dessa murmuração e eu li um texto que às vezes a gente murmura, né? Murmura da liderança, murmura do governador, murmura do presidente, murmura de quem está na frente. Então a gente tem, de certa maneira, esse aprendizado da murmuração, né? Parece que essa murmuração é, de certa maneira, algo já que está dentro de nós também, né? Às vezes no próprio aspecto da fé, entendeu? O próprio aspecto da fé. Então, veja bem, o povo recebe uma grande libertação. E a Silvana colocou aqui, né? Colocou, por exemplo, que de manhã eles tinham maná e de tarde as codornizes, que era a carne, né? E mesmo assim, esse povo está pensando no quê? Esse povo está pensando no Egito, né? Então, ou seja, eles não estão pensando enquanto eles são escravos, não estão pensando no trabalho, não estão pensando na liberdade que eles têm, especialmente na liberdade do culto, mas estão pensando na murmuração, né? Na falta de água, estão pensando na falta de carne, estão pensando na falta de comida. E o povo tinha rebanho, né? Ora, se a gente tem 3 milhões de pessoas, e se eles pilharam o Egito quando eles saíram de lá, eles têm animais, né? Não tinha, vamos dizer assim, não tinha necessariamente uma necessidade de murmurar, né? O povo está murmurando porque é o pecado da murmuração, né? É o pecado realmente da falta de fé, da descrença, né? E que é tão presente muitas vezes. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque a murmuração é algo que não atrai as bênçãos de Deus, né? Na nossa vida. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós somos qual povo de Deus, né? Nós somos o povo do louvor, né? O povo do agradecimento, né? O povo que agradece, o povo que louva, né? Então, a gente precisa tomar
muito cuidado, né, em relação a isso, né, em relação à murmuração, né? A murmuração que está muito presente aí no povo, né? Está muito presente na, na vida, né, do povo de Deus. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Bom, prosseguindo, no Êxodo 17, nós temos também mais uma murmuração, né? Porque é por causa da sede. É lógico que o deserto é assustador, né? Principalmente para questão de água, né? O povo não enxerga essas coisas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no coisa que a gente já está, né, encerrando aqui por hoje. Deixa eu ver aqui. Então, a Claudete diz isso, né? Que é uma constante que segue na murmuração e pouco enxerga o Deus. Exatamente, né? Porque, por exemplo, você olha toda essa obra do Egito, né? E você poderia falar, nossa, eu fui libertado, eu recebi uma salvação muito grande, né? Deus agiu. Não, mas muitas vezes a gente prefere dizer assim, eu estou sem comida, né? Eu estou me faltando carne e não enxergo muitas vezes aquilo que está próximo, né? E a Fabiana diz: podemos dizer que nos tempos atuais Deus não criou novas alianças porque ainda não encontrou as pessoas certas para isso? Não, a gente não tem nenhum tipo de nova aliança. As alianças são essas que nós estamos vendo. Agora a gente está vendo a quarta aliança, né? A aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, e essa é a aliança com Moisés, né? Com Moisés, que vai ser feito no Monte Sinai, que a gente vai avaliar, que são os 10 mandamentos, certo? Aliança, por quê? Porque Deus vai constituir o povo dele. Qual que é a diferença do povo dele dos outros povos que estão vizinhos a esse povo? São os 10 mandamentos, né? Esse povo vai viver os 10 mandamentos. Por isso que existe esses mandamentos onde vai mostrar que esse é o povo santo. Quem é o povo santo de Deus? É o povo que vive os mandamentos. E qual que é a aliança, né? Agora vamos dizer assim, esqueça o Antigo Testamento, que nós estamos, vamos dizer assim, falando sobre os judeus não acreditam em Jesus. Às vezes a gente dá algum salto aqui, vai para Jesus, mas nós não estamos falando, né, de Jesus, porque Deus, né, mas os judeus hoje continuam. Marta dizendo que o que incomodou ela é a murmuração, né? Gente, o que incomoda todos nós, de fato, é a murmuração, né? Eu acho que a grande dificuldade é justamente isso, né? A gente tem que aprender a ser o povo do louvor, né? Não o povo da murmuração, né? A murmuração, de fato, ela atrapalha, né? Atrapalha o relacionamento de Deus com Deus, né? Atrapalha o relacionamento, atrapalha a fé, né? Então, é isso, né? Irmãos, então hoje é isso aí, né? A gente vai continuar. Na próxima semana vamos fazer então a Lexio Divina. Vamos fazer a Lexio Divina dessas leituras mesmo, né, que nós estamos fazendo. Continue lendo o livro do Gênesis. Continue lendo o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um livro, vamos dizer assim, que tem muitas coisas, né? Muitas coisas. É como a gente viu aqui hoje, né? A murmuração, as águas, a carne, a carne, o próprio maná, entendeu? O maná, por exemplo, que tem essa significação toda da Eucaristia. Como eu disse para vocês, né? Olhem a questão dos 10 mandamentos, né? Quando a gente retornar, a gente vai, né? Por quê? Porque Deus está constituindo o povo dele. Diferenciar esse povo das nações.
é a vivência dos 10 mandamentos, é a santidade, né? O que diferencia o povo de Deus? A santidade, né? A diferenciação que existe no povo de Deus, né? E começa exatamente por aí, certo? A Ana colocou, né, aqui no 17, aqui no rochedo do Horebe, que Moisés já estava se sentindo grande. Na verdade, Moisés só vai ter um problema, né, vamos dizer assim, de Deus, porque ele não vai manifestar a santidade de Deus quando ele for entrar na Terra Prometida. Mas Moisés, se você for pensar, ele está conduzindo 3 milhões de pessoas, né? E a Bíblia diz que Moisés é o homem mais paciente. A gente vai ver mais adiante que no Êxodo 32, quando ele desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro, esse mesmo povo que nós falamos aqui que recebeu essa libertação, vai interceder pelo povo, né? Deus fala para ele assim, olha, eu vou destruir esse povo e vou construir um outro, vamos criar outro povo. E Moisés fala, não, eu vou interceder por esse povo, né? E Moisés se coloca à frente e intercede pelo não, de maneira alguma, Moisés aparece como, vamos dizer assim, orgulhoso ou se colocando à frente de Deus. E a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, né? Depois vocês vão ler aí também, vocês vão ver que Moisés falava com Deus face a face, que o rosto dele brilhava, né? Que a gente vai ver também na Transfiguração, no Novo Testamento. Então você também, na sua leitura, comece a fazer essas associações, né? O rosto de Moisés brilha, né? E o que nós vemos na Transfiguração? Moisés lá com Jesus, com o rosto dele brilhando. Então, a gente vê aí. E retomando de novo a Fabiana, né? Fabiana, a gente vai ter mais uma aliança no Antigo Testamento com Davi, tá? A quarta vai ter com Davi, mas a última aliança, lembre, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única, assim, é a última e eterna aliança, né? A partir dele a gente tem o acesso ao templo, né? Depois a gente vai ver o tabernáculo, mas o tabernáculo ele vai rasgar o véu do templo. Lembra lá quando vocês vão, né? Na missa da Sexta-feira Santa, que rasga o véu do templo e você tem acesso ao Santo dos Santos, né? Então Jesus rasga e Jesus faz a aliança definitiva, né? O homem não precisa de sacrifício porque ele pode entrar através de Jesus direto. E a última aliança então é Davi, né? No Antigo Testamento vai ter aliança com o rei Davi, que vai ser a quinta, e depois vamos partir aí para a aliança com Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, é isso aí, né? Continue aí lendo. Aqueles que estão perdidos, né? Tem que entrar no YouTube, os vídeos estão lá para acompanhar, né? Desde aí de Adão, que nós estamos estudando, né? Não só estudando, mas assim, como eu disse, né? Especialmente lendo, né? A escritura, a gente não adianta também estudar, né? É importante a gente também fazer essa leitura. Então, na próxima semana, né? A Silvana vai fazer a lecture junto, né? Com a gente, vou passar os textos para ela e pega firme aí, né, na leitura, né? Leitura, o mais importante é isso, né? Eu não sou expert, né, em Bíblia e às vezes Deus pode falar com você de outra maneira. E lembre-se, em julho, as perguntas que eu tiver dificuldade para responder, você vai ganhar uma Bíblia de estudo da Ave Maria, né? Mas eu tenho que gastar tipo um meio-dia, né, estudando aí, entendeu? Tá bom? Deus abençoe então a todos, né? Tenha uma boa noite. Lembre-se de ler o Salmo 90. Vamos rezar, né, uma Ave Maria, aquela que
que guardava consigo, né, no seu coração a palavra de Deus, que era uma pessoa que conhecia profundamente a Escritura, ensinou para Jesus, que ela nos ajude também a entender a Escritura. Ave Maria, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, qualquer dúvida, então, estamos lá no app, né? Manda lá, se tiver alguma dificuldade, para a gente melhorar e vamos em frente aí lendo o livro do Êxodo, né? Lendo o Êxodo e a gente tem essa intenção, né? A intenção continua a mesma, né? Te dar um panorama da Bíblia toda, né? Te dar um panorama da Bíblia toda, tá? O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Boa noite aí. A Silvana, Claudete, Fabiana, cada um de vocês. Deus abençoe a todos.